Caros estudantes, faço este vídeo para vos explicar o que é que se pretendia com o Eufólio A de Introdução à Gestão Ambiental. Antes de mais, muitos parabéns por todos que o entregaram. Foi pena que houve uma taxa de desistência elevada em relação à entrega deste Eufólio, não sei porquê. Como sabem, estou sempre disponível para esclarecer as dúvidas que entenderem e estes momentos de avaliação por avaliação contínua são sempre bons para uma aprendizagem mais colaborativa e mais progressiva. Queria só apelar, sempre que tenham dificuldades, não hesitem em contactar-me. Ora bem, o e-fólio estava dividido em 4 partes, mas a ideia base é que avaliassem o desempenho ambiental da vossa habitação e para isso utilizassem um índice que agregasse 3 componentes para eu poder avaliar esse desempenho ambiental na habitação e que o avaliassem em termos temporais. Sejam eles em termos temporais, por exemplo, avaliando a variabilidade mensal, ou semanal, ou anual, ou como entendessem. O importante era verificar se havia uma evolução ao longo de uma evolução temporal, cá está, anual, ou como assim entenderem. E para isso o que se solicitava, portanto, como é habitual, o e-fólio vale 4 valores, mas o que se solicitava é que na linha I, na primeira linha, que valia 1,5 valores, que identificasse o nome dos indicadores que compõem o índice, a sua descrição sumária, unidades de medição e metodologias para o seu cálculo. Aqui os indicadores, normalmente, que a maior parte de vocês utilizou, que são os mais fáceis, digamos assim, e que fazem mais sentido, obviamente, é o consumo de água, o consumo de energia, e este consumo de energia podia ser dividido, eventualmente, por exemplo, ou alguns identificar o consumo de energia total ou de eletricidade, o consumo de gás, ou então, por exemplo, o consumo de energia como fontes de energias renováveis. Portanto, havia várias formas de avaliar a energia, ou então a produção de resíduos, mas em princípio os mais comuns era água, energia e produção de resíduos. Mas podiam aqui identificar vários indicadores, não era isso que estava exatamente em causa, porque há muitas variáveis que podem avaliar o desempenho ambiental do nosso consumo em casa. Interessava aqui identificassem pelo menos 3. E aqui, para fazerem o cálculo, de saberem os consumos, normalmente a forma mais fácil, obviamente, é através da fatura da água, da energia, etc., quando é do consumo da rede, porque lá indicam sempre qual é os valores mensais nas respectivas unidades, metros cúbicos, quilowatts, etc., e que depois, portanto, identificassem agora o que se pretendia, os indicadores de desempenho e que identificassem a metodologia do seu cálculo. Portanto, esta pergunta valia 1,25. Além de identificarem os vários tipos de indicadores que caracterizavam o índice, desde que devidamente justificado, mas depois o que eu pretendia era o indicador de desempenho. E o indicador, como o próprio nome diz, indicadores de desempenho, é quando eu comparo o meu consumo, neste caso, por exemplo, consumo de água, com o valor de referência. E que para isso eu tenho que dividir e normalizar o meu valor de consumo de água por um valor de referência e torno assim o meu indicador adimensional. Mas eu só se chama indicador de desempenho se há esta comparação com o valor de referência. Alguns de vocês não fizeram esta comparação em termos do próprio cálculo do indicador em si. Era preciso dividi-lo pelo valor de referência. Agora, onde é que se podem encontrar esses valores de referência? Alguns de vocês identificaram os valores médios, por exemplo, os valores médios mensais ou anuais, e por sua vez depois calculavam os mensais, do Instituto Nacional de Estatística tem esses dados, a Pordata também tem esses dados, mas também poderiam utilizar outras fontes que têm, porque uma coisa é o valor médio. O valor médio não é bem o valor de referência, supostamente deve ser um valor ótimo, em que eu digo que o consumo de água para ter um ótimo desempenho é X. E há alguma literatura que me indica esses valores. No próprio, por exemplo, no site da EDP, existem estes valores de referência para termos uma ideia se estamos muito longe ou não de uns consumos com bom desempenho energético.
Alguns conselhos também indicam esses valores de referência, ou então valores médios. Eu aqui considerei correto se comparassem com valores médios, que de alguma forma são valores de referência, que não quer dizer que sejam valores ótimos, mas pelo menos dá para ver se estamos muito longe ou não da média nacional ou local, ou consoante os dados que encontrassem. Por exemplo, também para a produção de resíduos, nos planos estratégicos de resíduos nacionais também é indicado normalmente valores médios e também valores ideais para considerar que em casa tenho uma produção muito ou pouca de resíduos. Mas pronto, desde que comparassem com o valor de referência, eu considerei certo. Depois, na pergunta 2, esta valia 1,25, na pergunta 2 dizia a metodologia para o cálculo do índice agregadores. Nem todos responderam a esta parte, embora tenham respondido em termos da interpretação dos resultados. Mas aqui o que se pretendia é que utilizassem as formas que vêm no manual, que em particular, eventualmente a mais simples, é simplesmente uma soma linear de cada um dos indicadores, neste caso os três, da água, por exemplo, os mais comuns, água e energia, por exemplo, de produção de resíduos, mas também poderiam fazer uma média aritmética ponderada em que se justificassem e que consideram, por exemplo, que o consumo de energia é aquele que pode ter eventualmente um maior impacto ambiental por causa das emissões de CO2 e sua contribuição para os gases do efeito de estufa, poderiam considerar que a energia que tinha mais peso. Outros consideravam que era, neste caso, o que poderia ter mais peso seria o consumo de água, porque é um recurso natural, embora, por exemplo, o gás natural também é um recurso natural. Mas pronto, desde que justificassem, poderiam dar mais peso a um dos indicadores. Importante é que se fizessem a forma de cálculo do índice. E para isso, como eu disse, simplesmente podia ser a soma linear ou a soma linear ponderada, consoante esta tabela que está aqui no manual, na página 78, ou também para o próprio cálculo do índice de desempenho, que também tenham aqui as fórmulas no livro, na página 76. Depois, na pergunta 3, o que se pretendia é que fizessem o resultado de discussão, incluindo a análise temporal, perceber se os consumos são maiores ou menores durante um ano ou durante algum mês, em particular porquê, para de alguma forma conseguirem perceber qual é a importância destes indicadores e para que é que servem, para perceber que se calhar no verão vou consumir muita energia pela climatização, ou perceberem um bocadinho, ou que na época natalícia, por exemplo, de dezembro, há maior produção de resíduos, perceberem um bocadinho a lógica do valor que iriam obter. Mas aqui a maior parte de vocês, portanto, os resultados valiam um valor, todos de alguma forma identificaram bem ou justificaram bem os resultados obtidos. Por último, a 4, eu diria que era um bónus que valia 0,75 valores, que era proporem medidas de melhoria do desempenho ambiental face ao que encontraram. E obviamente aqui é muito fácil, no caso da água, propor medidas de eficiência energética, como, sei lá, coisas bastante simples, como não ter a torneira aberta na lavagem, em contínua lavagem nos dentes, ou no próprio tomar banho, lavar a louça, etc. No consumo de energia, medidas como de eficiência energética, utilizando eletrodomésticos mais eficientes, apagando as luzes quando não são necessárias, portanto, ter muito cuidado com a eficiência energética. E, de facto, a vantagem destes indicadores é que me permitem ver se eu estou muito longe, por exemplo, da média nacional ou de um valor que é de referência, o que é que eu tenho que melhorar. E em termos da produção de resíduos, obviamente, o mais importante é diminuir a produção e fazer a reciclagem, diminuir tanto quanto possível o resíduo que vai para indiferenciado, eventualmente para destino final. Portanto, era também fácil propor estas melhorias. E pronto, era isto que eu vos queria explicar. Era o objetivo terem contacto com indicadores e índices e perceberem a sua vantagem, obviamente, que é um dos tópicos abordados nesta disciplina. Resta-me desejar um período de boas festas, aproveitarem agora este período de pausa letiva, para eventualmente, além da pausa e no intervalo, algum bolo
ou de algum salgado tentarem pôr a matéria em dia, caso haja essa possibilidade, mas também descansarem um pouco, que também é fundamental para entrarem em janeiro novamente cheios de força. Já sabem, não hesitem em contactar-me sempre que tenham alguma questão, vão respondendo às perguntas que vou deixando no fórum, mesmo que o tópico já tenha passado, está bem? Bom trabalho e bom resto de semana para todos.